Boa noite, pessoal. Mais uma aulinha de física mecânica. Hoje nós veremos uma introdução à mecânica dos fluidos, tá? Algumas pessoas terão essa disciplina, tá? Eu não sei que sou quem vai lecionar, mas de qualquer maneira eu já vou começar hoje seria a primeira aula da disciplina de mecânica dos fluidos, tá certo? Então, de qualquer maneira, o professor que pegue vocês já vai pegar vocês com uma certa base, quem for pagar essa disciplina mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos também é conhecida como hidrostática, tá? Então, a gente vai estudar o movimento, né? Aí, quando a gente fala hidrostática, certo? Aí vai trabalhar com os fluidos em repouso, tá? Lá na mecânica dos fluidos é que você vai ter um certo escoamento. Então, por isso que a primeira aula de mecânica dos fluidos é exatamente sobre hidrostática, tá certo? Mas dentro de mecânica, física mecânica, a gente vai trabalhar apenas com hidrostática, que é exatamente a parte envolvendo o equilíbrio dos fluidos. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que fluido, ou como o paulista fala, fluido, tá? Não, não é apenas líquido. O fluido tanto possui o estado líquido quanto o estado gasoso, tá? Geralmente nós trabalhamos com um líquido nas questões. Por quê? Quando se trata de estado gasoso, existe uma parte lá da física que analisa a parte de gases, tá? Mas não quer dizer que ainda não encontre nada dentro do estado gasoso, tá? Então, fluido significa que o objeto, o corpo, né? A substância, ela não possui forma definida. Quando a gente aprende lá em ciências, desde pequeno, os estados da matéria, nós temos inicialmente o estado sólido. O estado sólido ele apresenta forma definida e volume definido. Por que isso acontece? Pela resistência dos cristalinos, tá? Dos cristais na formação do estado sólido, dessa rigidez, dessa parte bem organizada do estado sólido, tá certo? Já o estado líquido, ele apresenta forma indefinida, porque ele adquire a forma do recipiente que o contém, mas em compensação, o volume permanece o mesmo, certo? Então, por isso que tem muita brincadeira de auditório, que ele pega lá uma jarra d'água e coloca vários recipientes de formas diferentes. E ele quer saber, ele passa uma linha aqui na mesma horizontal, né? E ele quer saber qual é o recipiente que ele consegue colocar todo o líquido, porque ele possui o mesmo volume, já que ele não sofreu nenhuma variação de temperatura para existir uma expansão, aí já é física 2, né? Dilatação térmica dos líquidos. Você fornece calor, o líquido geralmente ele expande, tá? Vocês vão lembrar bem que a água, em um certo intervalo, ou seja, de 0 a 4 graus, a água se comporta de uma maneira anômala, uma forma não normal. Geralmente, quando você esfria um corpo, o corpo ele contrai, mas a água, quando ela está congelando, ela termina expandindo, tá certo? Mas isso aí é para física 2. Aí você tem muita coisa para estudar sobre isso, né? Isso justifica por que, que o lago congela a sua superfície e a temperatura lá no fundo permanece um pouco mais alta, no caso, né? Um pouco, não é muito, mas é água gelada, mas é suficiente para manter
as espécies vivas naquele meio. Tá certo? Então, você tem esse processo aí quando se fala em variação de temperatura, ocasionando a expansão térmica, né? A dilatação por aí tanto. E já o estado gasoso, esse não. Ele nem tem forma definida e nem volume definido. A tendência do gás é ocupar todo o espaço, né? Eu costumo falar brincando, tá? Eu falo sempre brincando, que o PUM, o famoso PUM, é algo totalmente democrático, né? Uma pessoa libera e todo mundo ao redor é obrigado a apreciar, porque ele ocupa todo o espaço que ele for destinado a ele. Claro que no espaço de uma maior área, né? A pressão do gás termina diminuindo. Também isso é visto lá na parte de gases, no capítulo chamado termodinâmica, as transformações gasosas, tá bom? Mas o que a gente vai estudar agora é entendermos o que é pressão de um líquido, entendermos a força empuxo, certo? Porque, como a gente tá vendo leis de Newton estudando força, a conclusão dessa aula, a gente começa hoje e termina semana que vem, é a gente aprender empuxo, porque é uma força, tá? Então, por que que a gente, quando a gente entra dentro d'água, a gente tem a sensação de a gente ser mais leve, né? Porque além da nossa força peso que aponta para baixo, vai existir uma força apontando para cima. Porque a gente aprende lá na oitava série que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você entrou na água, o seu corpo passou a ocupar o espaço que anteriormente era ocupado pela água. Então, essa água ela foi deslocada. Então, a partir do momento que essa água é deslocada, ação e reação, se você empurra a água empurra você. E essa força de orientação vertical para cima é chamada de empuxo. Tá certo? Então, por que que quando você vai passear de lancha, né? Juan tá aí, não sei se o Juan ainda tá prestando serviço lá para o catamarã lá do maluco, o cara tem que usar o colete. E o colete, ele é compatível até um certo peso. Por quê? Porque o empuxo, ele não cresce de uma forma indefinida. Né? O empuxo, ele cresce enquanto o corpo vai entrando debaixo d'água. Depois que o corpo estiver totalmente submerso, o empuxo chegou no valor máximo. Então, o que acontece se você pegar aquele colete, né, para um adulto de 80 quilos e colocar numa criança, o colete ele sobe assim, né? Fica na altura da cabeça. Por quê? Porque não tem peso suficiente a criança para puxar o colete para debaixo d'água, né? Então, claro, e se o cara for um gordinho, né, com mais de 90 quilos, o que acontece com o colete, ele vai ficar totalmente submerso, porque a força que está puxando ele é máxima. Ele só vai até ali. O resto é com você, tá? Então, a função do colete é para que, se por acaso você sofrer um acidente e levar uma pancada e ficar desacordado, para você, né, não ter que ficar se movimentando para ficar boiando, tá? E aí, claro, se o colete for inferior ao seu peso, você vai ter que complementar o que tiver faltando, tá? Mas dentro do nosso capítulo aqui de impulso é semana que vem. Hoje a gente vai trabalhar apenas com o princípio de Steven, tá? Princípio de Steven. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é saber o que a hidrostática estuda, tá? Estática, a gente já sabe que é o estudo do equilíbrio. É o equilíbrio dos fluidos. Quando a gente trabalha com estática, eu tenho a estática dos sólidos e, por sua vez, eu trabalho com a estática
do ponto material e do corpo extenso. Isso aqui é a nossa última aula do semestre. Tá certo? E dentro da estática, eu tenho a estática vou chamar dos fluidos, tá? Dos fluidos. Dos fluidos. Tá? Então, é as duas coisas que acontecem. Então, ó, hidrostática é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos fluidos em equilíbrio. É estático. Isso aí. Tais propriedades podem ser estendidas aos fluidos de um modo geral, tá? Então, o que acontece? O fluido que a gente vai estudar, ele não tem espaços vazios, tá certo? Ele não vai trabalhar com um fluido que você consiga deformar um êmbolo e como esse êmbolo tem um certo ar, esse êmbolo ele vai comprimir apenas ou não, ele vai empurrar o líquido, o fluido de uma maneira completa, tá certo? Beleza, vamos lá. Então, por enquanto, é somente essa ideia aí de hidrostática. A primeira, acho que eu pulei ou está faltando mesmo? Olha só. A primeira conceito que a gente aprende é o conceito de densidade, tá? Densidade você falar que um corpo ele é denso, né? Se você pegar uma bolinha de papel e uma bolinha de chumbo e jogar os dois dentro d'água, o de papel tende a boiar e a de chumbo tende a afundar. Porque a bolinha de ferro ela é mais densa, ela é mais pesada. Então, densidade nada mais é do que a razão entre a massa do corpo sobre a velocidade, ou sobre o volume que esse corpo ocupa. Aí vem como é engraçado. Se você pegar uma bolinha de ferro, e jogar na água, ela afunda. Mas se você pegar um navio de não sei quantas toneladas, ele flutua. Então, mesmo que lá no navio eu tenha uma massa muito maior, mas eu tenho que, para compensar, eu tenho o volume. A maior parte do navio é um volume vazio, mas contabiliza como volume ocupado pelo navio. A bolinha não, a bolinha é maciça. Então, o volume que ela ocupa é pequenininho. Então, mesmo que ela tenha uma massa pequena, eu tenho lá a necessidade dela afundar. Certo? Então, a primeira coisa que a gente aprende... Alguns livros também chamam de massa específica. Tá? Existe uma diferença entre densidade e massa específica. Por quê? Porque quando se fala em densidade, eu estou trabalhando com substâncias maciças. Tá certo? Então, assim, todos os corpos têm cada corpo tem sua densidade exclusiva. Mas, se eu altero o volume desse corpo com a mesma massa, eu estou alterando a sua densidade. Professor, eu não entendi. Vamos fazer uma simulação? Imagine que você tenha um balão de ar quente. Tá certo? Quando você injeta calor no interior do balão, isso é aula de termologia, tá? Mas vamos entender através disso. Quem vai entender o conceito de densidade? Quando você injeta calor no interior do balão, as moléculas de ar começam a vibrar vibrar com a maior intensidade. Então, eles começam a se movimentar de uma forma desordenada, de tal forma que o balão ele vai inflar. Certo? Ele vai inflar. Se ele vai inflar, o volume que o balão possui vai aumentar. Opa, o volume vai aumentar. Volume vai aumentar. Mas a massa de dentro continua a mesma. Você não colocou ninguém para dentro. Você não injetou ar, você injetou calor. Então, se a massa permanece a mesma e o volume aumentou, a minha densidade termina o quê? Diminuindo. Se a minha densidade diminui, é que eu fico mais leve e termino subindo. É por isso que o balão consegue subir.
porque aumenta de volume, tá? Fica mais leve e sobe. Se você for para biologia, né? Alguns peixes utilizam a bexiga natatória. Para quê? Para inflar, né? Internamente com ar. Para quê? Para aumentar o seu volume, tá? Aumentar o seu volume, reduzindo a sua densidade e terminar subindo. Aumentou o volume para a mesma massa, a densidade diminui e o corpo sobe. Baseado nesse princípio, certo? De alteração da densidade dos corpos, foi criado o submarino. Só que o submarino, ele não infla e nem encolhe. Então, o que acontece? Das duas formas que eu tenho de aumentar ou diminuir a densidade, ou é mexendo com o volume, ou mexendo com a massa. Então, no caso submarino, o que acontece? Ele, quando ele quer submergir, ele vai jogar água para dentro do submarino para ele ficar mais pesado, porque o volume permanece o mesmo. Então, se eu aumento a massa, eu aumento também a densidade. Então, se ele vai ficar mais pesado, ele consegue submergir, ele consegue descer. Na hora que ele quer subir, o processo é o contrário. Ele expulsa a água de dentro dos tanques, tá certo? Para que ele consiga emergir, né? Subir de novo à superfície. No caso da emergência, né, alguma pane lá embaixo que se tenha que subir, né, com maior brevidade, né, em vez de soltar aos poucos, ele joga logo o tanque todo, para que ele consiga subir em maior velocidade. Mas a gente tem que ter cuidado que essa descompressão ela é perigosa. Por quê? Porque na nossa corrente sanguínea, né, ela tem muito N2, né, nitrogênio, né? Só que o nitrogênio, ele não é trocado, né, nossa circulação, ele não é trocado, o que entra, sai. Nada é usado. Ele vem junto com o ar que você inspira, entra na sua corrente sanguínea, né, e sai pela grande respiração. Só que tem um detalhe. Quando você vai afundando, parte desse gás, ele pode ficar tão pequenininho, né, porque aumenta a pressão, o volume diminui, que ele pode entrar na corrente sanguínea. Certo? E o que acontece? Na hora dessa descompressão, quando a pressão começa a ficar menor, o meu volume termina aumentando. Porque pressão tem a ver com profundidade, né? Vai ver isso hoje. Tá certo? Pessoal, não entendi nada disso. Vai no teu gelágua, se você tiver em casa, aquele gelágua de 20 litros, e tira um copo d'água. Percebe que a bolha que sai, ela começa pequena e quando chega lá em cima, ela fica uma bolha maior. Porque volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Então, se minha pressão ela vai diminuindo quando eu subo, o meu volume termina aumentando. Então, esse é o perigo, né? Se não existir uma descompressão de uma forma homogênea, o gás que está dentro da sua veia, né? Dentro do seu sistema circulatório, né? Ele vai o quê? Ele vai inflar. E na hora que ele infla, vai ocasionar uma trombose, né? Uma obstrução. E se essa obstrução for na cabeça, ou se for na perna, é menor, mas vai depender de onde esteja localizado essa molécula do gás que vai sofrer essa expansão, tá? Então, por isso que quando se faz a questão de mergulho, tem que ter esse cuidado. Eu acho que eu fiz uma live no Instagram com a professora de biologia, que ela explica mais ou menos como funciona essa questão do perigo da pressão para quem faz mergulho, tá certo? Mas é mais ou menos isso aí que eu estou explicando.
Aí existe um conceito também chamado densidade relativa. Ó, relativa, ele só está comparando a densidade de A em relação à densidade de B. Por exemplo, se a densidade de A em relação a B é 1,2, note que não tem unidade, porque densidade por densidade, a unidade corta. Então, se eu digo que a densidade de A em relação a B é 1,2, quer dizer que a densidade de A é 20% maior que a densidade de B. Multiplicar por 1,1, né? 1,2 é dar um aumento, significa, isso aqui é 1,2, é 1 mais 0,2. Então, se é um mais aqui, ó, aumento, isso é 0,2, é 20%. Se por acaso aqui der 0,8, ó, 0,8, tá? Significa o quê? 0,8 é 1 menos 0,2. Se é menos, é um desconto ou uma redução de 20%. Ok? Então, densidade relativa é só dividir a densidade do que vem primeiro pelo que vem depois. Aí, anota essa equação que eu vou escrever para vocês agora. Certo? Que a primeira questão que a gente faz é essa. E se for uma mistura? A densidade da mistura é igual à massa da mistura sobre o volume da mistura. Tá certo? Aí a gente vai chegar em 3 casos particulares que a gente vai provar agora. Ó, diz o seguinte, ó, as densidades de 2 líquidos A e B que não reagem quimicamente entre si são densidade A 0,80 e densidade B 1,8, respectivamente. Fazendo a adição de volumes iguais dos 2 líquidos, obtém-se uma mistura cuja densidade é X. Adicionando-se massas iguais de A e B, a mistura tem densidade Y. E ele quer saber qual é a densidade do primeiro caso e a densidade do segundo caso. Então, no primeiro caso, eu tenho volumes iguais. Volumes iguais. Então, a densidade da mistura é igual a massa de A mais massa de B sobre V de A mais V de B. Aí a gente tem que parar e pensar o seguinte, ó. Eu não tenho massa, eu não tenho volume, eu tenho a densidade. Então, se eu lembrar que densidade é massa sobre volume, então massa de A vai ser igual a quem? AV de A vezes D de A. Lembra só que no primeiro caso, VA igual a VB, que eu vou chamar de V. Então, aqui ficaria densidade, que é X, né? X, ó. X é igual. Quem é massa? Então, massa vai ser igual a V vezes dA mais V vezes dB dividido por V mais V. X igual. Aí eu vou colocar o V em evidência. V vezes dA mais dB sobre 2V. Aí V cancela com V, então ficaria dA mais dB sobre 2. Ou seja, se eu tenho volumes iguais, é a minha média aritmética, é só somar. 0,8 mais 1,2 por 2, isso aqui vai ser igual a 2 por 2, igual a 1 grama por centímetro cúbico. É? Então, você anota aí, ó. Se tiver volumes iguais,
você aplica a média aritmética simples. Soma tudo e divide por 2. O segundo caso são massas iguais. Professor, Pois ali é. na equação que está de verde, é D de A mais D de B, Deixa eu apagar aqui para dividido escrever por melhor 2. assim. Porque aqui eu não coloquei em evidência, né? O V está aqui, ó, Certo. e o V está aqui. Aí, deixando o V em evidência, ficaria V vezes DA mais DB. E embaixo, V mais V fica 2V. Aí eu corto o V de cima com o V de baixo. Aí sobra apenas isso aqui, ó. DA mais DB sobre 2, que é a média aritmética. Soma e divide pela quantidade de líquido. Nesse caso, eu só tenho 2 líquidos, soma e divide por 2. Se eu tivesse 3, soma tudo e divide por 3. Se eu tivesse 15 líquidos, soma tudo e divide por 15. Só posso usar isso se for volumes iguais. Na letra B, eu quero massas iguais. Massas iguais. Então, MA igual a MB, que vou chamar de M. A fórmula é a mesma. Densidade da mistura é igual a M mais M. E embaixo fica quanto? Ó. Aí a mesma coisa. Se densidade é massa sobre volume, então volume é a massa sobre a densidade. Então ficaria M sobre dA mais M sobre dB. Aí em cima fica 2M. Ó. 2, embaixo, vou tirar o mínimo, né? dA, dB. E aqui ficaria... Eu vou até colocar... Eu vou tacar aqui, ó. M vezes dB mais M vezes dA. Então, ficaria 2M sobre M evidência, dB mais dA, sobre dA vezes dB. Esse M aqui cancela com esse M. Isso aqui vai ser igual, ó, repete a primeira e multiplica pela inversa da segunda, ficaria 2 dA dB sobre dA mais dB. Entendeu? É exatamente feito resistores em paralelo, né? Quem já estudou física 3, a par de resistores, né, associação de resistores, eu calculo assim. Então, vamos lá. Então, aqui a densidade vai ser igual a quem? A densidade vai ser igual a 2 vezes 0,8 vezes 1,2 dividido por 0,8 mais 1,2. Ó, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai ser igual a 2, então esse 2 aqui de baixo cancelar com 2 aqui de cima. 0,8 vezes 1,2. Deixa eu abrir a calculadora aqui e ver quanto é que está isso. Deve dar 0,96, né? Para dar resposta aí. Isso. Né? Deu? 0,96. Pronto, beleza. A minha calculadora aqui nem abriu ainda. Está devagar ainda. 0,96 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui eu teria na letra C. Ó. Letra C. Beleza? Passar para 2. Aí, dando sequência. Aí, agora, vamos aprender o que é pressão, né? Pressão é exatamente
a relação entre a força que está sendo aplicada em função da área. Tá? Quem for pagar resistência dos materiais, quase a primeira aula que tem que ver é sobre tensão, né? Tensão de um fio, certo? Para calcular qual é a área da seção do fio, para que ele não se rompa, tá? Então, quando se fala em tensão, pressão, é exatamente a razão entre, a divisão entre a força que está sendo aplicada sobre a área, tá certo? Aí, só a partir disso aqui, ó, aí tem muito exemplo para dar, né? Por exemplo, quando você era pequeno e assistia aquele desenho animado Popeye, né? E aí o Popeye lá, quando nevava, ele pegava 2 raquetes de tênis, amarrava no pé e saía andando sobre a neve. Por quê? Porque na hora que você aumenta a área de contato, para aquele mesma força, que no caso seria seu peso, a pressão que você exerce para baixo termina diminuindo. Então, se a pressão diminui, você vai atolar, o seu pé vai entrar menos no gelo, na neve, certo? É o que acontece aí quando você vai lá para a praia, certo? E você quer andar na areia fofa. A primeira coisa que tem que fazer para evitar atolar, certo? É alterar a calibragem do pneu. Por quê? O pneu totalmente cheio, ele tem uma certa área de contato aqui com o piso. Lembrando que essa área é multiplicada por 4, né? Essa área é multiplicada por 4, porque eu tenho 4 pneus. Por favor, não vai contabilizar o step, tá? Que o step não está em contato com o chão. Certo? Então, o que o cara faz? Ele reduz um pouco a calibragem, ele esvazia um pouquinho o pneu, para quê? Que o pneu um pouquinho murcho, vamos dar um aumento aqui, um pouco ignorante aqui, ó, pneu murcho, a área que entra em contato com a areia aumenta um pouquinho. Então, se a minha área aumenta, significa o quê? Que a minha pressão que eu estou ocasionando para baixo termina reduzindo. Então, o carro ele vai afundar menos. Então, a possibilidade de atolar ela é menor. Lógico que a questão da rotação da roda tem tudo a ver, né? Você tem que ter uma rotação constante. Se você começar a derrapar, aí ele começa a cavar um buraco e aí ele começa a afundar. Aí, caixão e vela preta. Beleza? Outra coisa, né? As meninas, quando se colocam aquele salto agulha, né? O salto agulha, que é considerado pelos especialistas de arma branca, né? Porque se você aplica uma certa força, como a área é muito pequenininha, a força de penetração, de perfuração, ela é grande. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a algum supermercado, né? Que tenha subsolo, e aí quando você vê o pilar, né? O pilar, ele tem um quadrado aqui em cima, né? Ele tem uma... Né? Ele tem uma área aqui um pouco maior, né? Ele tem um quadrado. Para quê? Para aumentar essa área aqui, ó. Para que o pilar ele não perfura a laje. Tá? Que chama de pulsão, né? É a questão de entrar. O próprio não falar pulsão, né? Vou fazer a pulsão o quê? Vou pegar um elemento pontiagudo e vou enfiar, né? Ele é fininho, ele vai entrar, porque vai precisar de uma pequena força, tá? Pressão para a mesma força, quanto menor a área, maior penetra, maior a força, a pressão que acontece. Certo? Por exemplo, se eu pego aqui, eu acho que eu já fiz essa questão lá em Lei de Newton, um tijolo e coloco ele em pé, ou eu coloco ele deitado, aonde é que a pressão vai ser maior? Vê só, já que o peso é o mesmo, a pressão vai ser maior aonde a área de contato for menor,
que no nosso caso é isso aqui, ó. No nosso caso é somente esse pedacinho. Já nesse aqui, essa área é maior. Então, se você der isso numa caixa de areia, esse tijolo aqui, ele vai afundar mais do que esse tijolo aqui. E é o mesmo peso. A diferença é que esse peso ele é distribuído numa área maior. É o que acontece muitas vezes na obra, o cara mete uma bota, pisa no prego e o prego entra no sapato. Certo? Agora, se você pisar numa tábua cheia de pregos, como você está aumentando a sua área, a sua penetração, a sua força, né, de furar, ela é menor. Não tem um tal do faqui, né? Aquele cara que deita no cama de pregos. Eu quero ver ele deitar em cima de um prego só. Uma cama de prego é fácil, porque ele distribui o peso dele numa área maior. Então, essa parte que vai fazer que o prego fure a pessoa, ela é menor. Certo? Então, entenda essa história da pressão envolvendo a área sobre a força sobre a área. Tá? Então, quando você chega lá no restaurante, certo? Você não vai dizer que a sua faca, sabe aquela faca que você é mais fácil você partir o carne do que cortar a carne? Aí vai chamar o garçom, olha, me arruma outra faca que essa aqui tá cega. Não diga isso, meu irmão. Diga assim, olha, essa faca perdeu o fio de corte. Né? Na hora que você vai amolar a faca, o que acontece? Você vai reduzir essa área para que uma mesma força você tenha uma perfuração, um corte maior. Se você for para a indústria, a tal da prensa, né? Que todo mundo, graças a Deus, antigamente tinha muito acidente, né? Muita gente mutilada, porque a prensa, ela tem, principalmente a prensa de corte, né? Ela tem geralmente na ponta uma seção menorzinho, para que aquela força ela consiga cortar mais placas, por exemplo. Opa! Estourou alguma coisa na rua aí, ainda bem que não foi a luz. De novo. Beleza? Então, ó, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Aí, ó, diz o seguinte, um adulto de 80 quilos e uma criança de 20 quilos desejam andar sobre pernas de pau. Para isto, dispõe-se de uma madeira leve e resistente, em forma de varas de seção reta e circular, e diâmetros diferentes. Quantas vezes o diâmetro da madeira usada pelo adulto deve ser maior do que aquele usado pela criança? Tá certo? Vamos lá. Então, se você visualizar aqui, ó, a pressão que um homem exerce, pressão do homem, é igual ao peso do homem. Vou até escrever aqui com a letrinha minúscula. E aqui, peso. Peso do homem sobre a área. Aí, ó, peso do homem, a massa é 80, o peso do homem igual a 80 vezes 10, 800 newton. Então, aqui vai ficar 800. E a área, como é a área circular, é πr ao quadrado. Se você quiser usar a fórmula que ele quer, como o diâmetro é o dobro, o raio é o diâmetro sobre 2. Então, que vai ficar π d ao quadrado sobre 4. A minha fórmula seria essa aqui. Se você pegar d sobre 2 e levar ao quadrado, ficaria d ao quadrado sobre 4. Então, vezes quem? Π vezes densidade. Aqui é densidade, aqui é diâmetro do homem sobre 4. Para a criança,
é peso da criança sobre A2. Quem é o peso da criança? 20 quilos. 20 vezes 10, 200. 200. E a sua área fica quem? D. Eu vou chamar de D1 e D2, tá? D1. E aqui vai ficar D2 ao quadrado sobre 4. Só tem um detalhe, né? Ele quer que, ó, para que a pressão em cada um seja a mesma. Então, ele quer que a pressão do homem... Ah, não. Abri aqui de novo. Bem que eu salvei. Professor, o senhor colocou na questão que o peso do homem era 800, mas é 80, não? Não, mas a massa é 80, tá? Tem que multiplicar pela gravidade. Não entendi. A massa do homem é 80 quilos. Só que o peso é massa vezes G. Então, o peso vai ser igual a 80 vezes 10. Peso igual a 800 newtons. Peso é força. Tá certo? É a força-peso. Que é exatamente a massa vezes a gravidade. Aí, o que é que ele diz aqui? Ó? Deixa eu aqui voltar para cá. Vou voltar com o azul. A pressão do homem é igual à pressão da criança. Aí você vai igualar essas duas. 800 por π. Aí vai cortar tudinho, ó. Sobre 4 igual a 200 π d2 ao quadrado sobre 4. Aí, ó. 0 cancela com 0. 0 com 0. Π vai embora com π. Professor? 4 vai embora com 4. Alguém? Professor? Oi. Só uma dúvida. Nessa questão da área aí, toda vez que for uma figura, se for um quadrado, eu vou tirar a área do quadrado. Se for aquilo... Isso. Sempre é a área da seção, figura. É a área da seção. Certo? É a área da figura geométrica. Então, que ficaria 8d2 ao quadrado igual a 2d1 ao quadrado. Ele quer a razão de quê? Do adulto, né? Então, d2 vai ser igual a 1 sobre 4, né? De novo, por que está fechando? Pera aí, de novo. Tá nem fechando. Que calor, bicho. Vamos lá. Deixa eu de novo aqui. Vamos lá. Então, aqui teria 8, né? 8d2, né? E 2d1. Então, 8, aí esse 2 cancela com esse 8, fica 4. Ficaria 1 sobre 4d1. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, d2 igual a d1 sobre 4. Sobre 2, na verdade, né? Que a raiz de 4 é 2. É esse? 800 π d ao quadrado sobre 4.
É isso aí. Quantas vezes o diâmetro da... Eu só corrigi aqui, que ele está dizendo que deve ser maior, né? Aqui está dando menor. Só corrigir aqui. Deixa eu fazer essa conta de novo aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Peraí, vamos. Eita, aqui. Apaga não é. Vou ter que riscar aqui, porque como foi apagado outra vez, não consigo. Se eu consigo fazer aqui, peraí. Então ficaria peso do homem, 800, sobre a área do homem, né? Pi vezes D1 ao quadrado sobre 4. Igual a 200 pi D2 ao quadrado sobre 4. Tá? Então, esses 2 zeros aqui, eu posso cancelar com 2 zeros aqui. 4 com esse, pi com esse. Aqui, ó. O erro tá aqui, ó. É 8D2, ó. 8D2, que é criança, igual a 2D1. Então, D1 vai ser igual a 4D2, que vai ser igual... D1 vai ser igual a 2 vezes D2. Ó. Tem que ser o dobro. O diâmetro tem que ser o dobro. Aí vai até de cabeça, né? Se a criança é 4 vezes mais leve, a área tem que ser 4 vezes maior. Menor, no caso, né? Da criança. Né? E para ser 4 vezes menor, como o raio é elevado ao quadrado, a raiz de 4 seria 2. Daria a resposta direto. Tá? Mas teria que o diâmetro do homem, né? O diâmetro do homem seria 2 vezes maior que o diâmetro da criança. Lembra que do homem é D1 e da criança é D2, só isso. Beleza? Vamos seguir. Aí, visto a pressão, só que é pressão para sólido, né? Agora vamos trabalhar com fluido, né? Então vamos imaginar dentro de um fluido. Então, ó, dentro do fluido, a pressão é a mesma coisa, tá? Então eu considero um líquido densidade D, homogêneo e incompressível, tá vendo? Ele tem que ser incompressível, ou seja, ele não pode ter vazios dentro dele, ele não pode ter bolhas, né? Por quê? Porque se tiver bolha, vai ter um momento que quem vai comprimir não é o líquido, é o ar. Então, acontece isso. Por exemplo, quando o cara vai lá, o pedreiro, né, vai usar a mangueira de nível. A mangueira de nível serve para quê? Isso aqui é a aula de hoje. Ele quer comprovar 2 pontos que estejam na mesma altura, na mesma cota. Claro que hoje a turma já usa o nível a laser, né? Não tem mais nesse trabalho, mas antigamente o cara usava a mangueira de nível, né? Esses 2 pontos estão à mesma altura. Ou seja, mas você quer instalar as tomadas da sala. Tá? Então, ele pega lá a mangueira de nível e mede todas na mesma cota, para que garanta que todas estão na mesma altura. Senão vai ficar mais baixa, outra mais alta, uma mais baixa, outra mais alta, vai ficar fora do padrão. Tá certo? Hoje em dia, o nível laser não, né? O nível laser já dá os 4 cantos, né? Ele já marca na parede
todos os pontos, né? Mas antigamente o cara tinha que ser na mangueira, a mangueira de nível. Então, o que ele faz? Ele pega a mangueira, coloca dentro do tonel para entrar o ar, mas tem que sair o gás. Tem que sair o ar, não pode ficar bolha nele. Né? Se ficar bolha, vai dar falha. Então, o que acontece? Então, vê, eu acho que foi Érica ou foi Eduardo que perguntou sobre a área? Não lembro agora. Mas, vê só. Vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu quero calcular qual é a pressão que esse líquido exerce no fundo do recipiente, ó. Então, nesse caso aqui, eu preciso saber qual é a forma do fundo do recipiente para calcular a sua área. Então, a gente acabou de ver que pressão é força sobre a área. Bom? Só que força o que é? É a força-peso. É a força-peso sobre a área. Só que quando fala peso, vem na nossa cabeça quem? mg. mg sobre a área. Chamar de A. Só que quando eu trabalho com sólido, eu trabalho com massa. Quando eu trabalho com fluido, eu trabalho com densidade. Aí a gente tem que lembrar o que a gente viu hoje. Densidade é massa sobre volume. Ou seja, massa é a densidade vezes o volume. Aí vamos substituir, ó. Então, pressão igual a densidade vezes volume vezes G. Sobre a área. Aí, vê só. Aí, qual é o volume que esse líquido ocupa? Aí, a gente tem que ser o volume do recipiente. A gente viu lá que o líquido, ele não tem forma definida. Ela é definida pelo recipiente. Então, ó, como aqui uma figurinha é regular, o meu volume é igual à área da base vezes a altura. Então, a pressão igual a densidade do líquido vezes a área da base vezes H vezes G, dividido por H da base, a área da base. Cancelou, cancelou, ó. Então, aqui eu chego que pressão é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a coluna do líquido. Então, na verdade, pessoal, quando a gente está calculando pressão, a gente está só calculando a pressão da coluna do fluido que está acima daquele ponto, acima da nossa cabeça, por exemplo. Então, quando a gente está falando aqui de pressão, a gente vai falar também de pressão atmosférica. Pressão atmosférica, peraí aqui. Pressão atmosférica, cadê a caneta? Pressão atmosférica, que é o próximo slide. O que acontece? Se você está aqui nesse ponto ou está aqui nesse ponto, aonde é que a pressão é maior? A pressão tem a ver com a altitude, né? Ou com a altura da coluna. Então, aqui, ó, eu tenho H1 e aqui eu tenho H2. Como H1 é maior do que H2, a pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2. Porque a coluna de ar que está sobre a nossa cabeça é maior. Tá? Então, quanto maior a pressão, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Certo? Aí, ó, você tem uma formulazinha bem conhecida, também conhecida como μ, que é de massa específica, GH. Então, a pressão de um líquido, de um fluido, depende de quem? Depende
densidade do líquido, da gravidade onde esteja e da altura da coluna. Ah, professor, mas a gravidade é a mesma? A gente considera a mesma, mas lembra que a Terra ela tem os polos achatados. Então, acontece, ao nível, no Equador, a minha gravidade ela é mínima. Ela é mínima. E nos polos, a gravidade ela é máxima. Por conta, tem a ver com a distância dela ao centro. Quanto maior a distância, menor a gravidade. Então, teoricamente, se eu me peço aqui no Equador, o meu peso 1, e aqui está o peso 2, o peso 1 vai ser menor do que o peso 2. Porque a minha gravidade lá em cima ela é maior do que a gravidade aqui embaixo, aqui no Equador. Certo? Mas nesse caso aqui eu não estou considerando isso, tá? Mas a gravidade também depende do local onde esteja. Mas geralmente a gente considera a gravidade para a Terra mesma. E depende de quem dá coluna de líquido que está sobre a nossa cabeça. É isso aí. Vamos embora. É que travou aqui o... Não, vamos lá. Aí, pessoal, aí vamos aprender o seguinte. O que é que é hidrostática, gente? São três teoremas, tá? Eu tenho o teorema de Steven, eu tenho o teorema de Pascal e tenho o de Arquimedes, que é o empuxo. Tá certo? Hoje a gente vai ver até aí, até Steven, tá? Semana que vem a gente fecha com empuxo e Pascal, tá? O Pascal é o princípio da prensa hidráulica, né? Aquele macaco hidráulico, certo? Você tem um macaco mecânico, né? No carro. Você chega no borracheiro, tem um macaco hidráulico, que é mais fácil, você usa menos força. E tem alguns casos tem um macaco elétrico, que é só apertar um botão e o carro sobe. Tá? Então, quem tem um presente sem ser machista, né? Para dar à sua esposa, certo? Se ela, né? É um macaco elétrico, né? Para se por acaso acontecer alguma emergência, ela não vai sofrer para trocar o pneu. Claro que ela vai ligar para você ir lá trocar, certo? Mas não custa tentar. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que o teorema de Steven diz? Então, vamos lá. Vamos começar por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui para mostrar, ou então eu vou ter que fazer a figurinha. Vou fazer a figurinha. Então, olha só. Então, imagine aqui que eu tenho aqui, ó, um recipiente. E aqui eu tenho o ponto A. Aqui está o meu líquido. Vou até apagar esse ponto A que ficou muito em cima. Aqui, ó. Ponto A. Aí, nesse ponto A, certo? Vou delimitar isso aqui, ó. Como se fosse essa área aqui, ó. Aqui é essa área aqui, ó. E aqui tem uma certa altura. Vou chamar de H de A. Então, qual é a pressão que exerce em A? Então, a pressão em A vai ser igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H de A. Beleza? Agora vamos calcular no ponto B aqui embaixo. Ponto B, ó. Aqui de novo a área, tá vendo? Essa área aqui, ó. Aqui para cá, eu tenho H de B. Então, a pressão em B é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H de B. Aí, quero saber quanto é a diferença. Ó. Quanto é o delta P? Ou seja, de A para B, quanto é que a minha pressão aumentou? Então, vai ser igual a pressão em B, que é maior, né? Como é que eu sei que a pressão em B é maior? Porque a profundidade de B é maior que a de A. Então, quanto mais para baixo, maior a pressão.
Lembre que quando a gente fala em submarino, né, tem a profundidade limite, né? Ou seja, a pressão externa é tão grande que existe uma implosão, né? O submarino ele esmaga, tá? Vocês podem fazer isso em casa. De que maneira? Você pega uma latinha de Coca-Cola ou de qualquer coisa, uma latinha, certo? E aí você coloca um pouquinho de água. Bota um pouquinho de água. Bota um pouquinho de água. Certo? Pega uma bacia d'água e coloca com água. Com água. Não precisa ser água gelada, não. Água a meio ambiente. Tá certo? Aí o que você vai precisar fazer? Você pega com uma pinça, pode até ser com um pegador de macarrão, tá? Mas protege lá, né, a extremidade e coloca esta latinha no fogo. Esta água que está dentro da lata vai entrar em ebulição. Então, quando estiver saindo fumaça pela boca da latinha, o que você faz? Pega esta lata e vira em torno da água. Vira ela assim. Ó. Então, o que acontece? Como o gás saiu, a pressão interna ela ficou menor do que a pressão externa. Então, essa lata ela vai sofrer um amassamento. Ela vai amassar de maneira instantânea. Minha caneta parou de funcionar, peraí. Ó, tá vendo? Então, essa lata, ela vai sofrer o esmagamento. Tá? No caso lá do submarino, ele chama de profundidade de esmagamento, que é aquele ponto onde a pressão de fora é muito maior do que a pressão de dentro. Então, ele termina esmagando. Não foi um choque térmico, tá? Não foi um choque térmico do quente para o frio que ocasionou isso, não. É que você apenas vedou, tá? A água é só para vedar. Na hora que você vedou, o que aconteceu? Houve a diferença de pressão, a lata amassa. Como é que a gente consegue respirar? É por conta disso, por diferença de pressão, né? O nosso sistema respiratório, né? Nós temos um músculo muito importante que é o diafragma, né? E o diafragma, quando ele se contrai, né? O que acontece? Ele vai manter, né? Ele vai fazer com que o volume do nosso pulmão ele aumente. Então, se o volume aumenta, a minha pressão diminui. Significa que a pressão interna ela vai ser menor do que a pressão externa. Então, você consegue inspirar o ar. Tá? No processo contrário, o pulmão ele vai ser comprimido, tá certo? Pelo diafragma. Na verdade, nem é pelo diafragma, é pelos músculos intercostais, que está tudo amarradinho, né? Então, na hora que ele é comprimido, o volume do pulmão diminui, a pressão aumenta, o ar ele é expulso. Tá certo? Então, a ideia da respiração é baseada em diferença de temperatura. Então, aqui eu tenho que densidade L Peraí, que está dando mau contato aqui. Esse meu cabo, eu acho que já foi para a cucuia. Então, densidade do líquido, vezes GH de B, menos densidade do líquido,
gravidade H de A. Se eu colocar isso aqui em evidência, ficará ΔP igual a DL vezes G, vezes H de B, menos H de A, que, ou seja, é o meu ΔH. Então, ΔP igual a densidade do líquido, gravidade vezes ΔH. Então, gente, o que é que o princípio de Steve diz? Se eu tenho dois pontos, dois corpos, numa mesma horizontal, certo? Eu tenho que a pressão de um vai ser igual à pressão do outro. Se a pressão é igual, ΔP igual a zero. Ou seja, se ΔH é igual a zero, ΔP é igual a zero. Que significa pressão de A igual a pressão em B. Então, gente, isso aí é o princípio dos vasos comunicantes. Quem nunca aqui, né, já viu um sifão, tá? O sifão que é colocar na parte da pia ou do balcão, perceba que ele precisa fazer essa volta aqui, ó, esse contorno. Para quê? Para que ele garanta que fique água aqui, ó. Que é o que chama de fecho hidráulico, né? A própria água, né? A própria água vai vedar para evitar o quê? O retorno do mau cheiro, a vinda de animais, tá? Ela veda. Então, às vezes, quando você tem uma casa de praia que o ralo não é sifonado, né? O ralo ele fica seco, sem água. E aí, quando você abre a porta, vem aquele cheiro que você não aguenta. Qual a primeira atitude que você tem de fazer? Joga água dentro do ralo. Para quê? Para ele vedar e não vir mais cheiro. Certo? Eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de ter retorno pelo ar-condicionado. Né? Geralmente pelo gerador, pelo split. Né? Quando o cara faz o dreno certinho, e ele vai jogar lá o dreno na caixa, né? Aquele que fica pingando fora de casa, aí não tem problema. Mas aquele que bota na tubulação e chega até a caixa, às vezes o cara bota uma caixa que é a caixa de esgoto, né? Não bota na caixa de água pluvial, por exemplo. Né? Aí tem retorno aqui para dentro. Aí o que ele pode fazer? Ele pode fazer exatamente isso aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui que... Fazer isso aqui. Aqui está a caixa, aqui está a tubulação que chega aqui, e quando descer, você faz um usinho aqui, por exemplo, né? Alguma curva para quê? Para garantir o feixe, né? Exatamente, garantir essa quantidade de água, né? Para que não dê retorno, tá? Se você não tiver assim, você vai ter... Eu já peguei isso uma vez, foi com quem? Foi num consultório odontológico, numa policlínica, que o da cadeira, né? O compressor da cadeira, né? Aquela água que sai jogada, né? Aquela água, ela né? Vem com o resto da boca, né? Então, ele é jogado no esgoto. E aí pegou retorno. A gente teve que fazer exatamente esse procedimento para quê? Para impedir o retorno dos gases, né? Deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir aqui. Então, todos os pontos que estão na mesma profundidade no fluido homogêneo em equilíbrio estão submetidos à mesma pressão. Ou seja, se ΔH é constante, ou seja, se ΔH é zero, ΔP também é zero. Conclusão,
A pressão ela é a mesma. A principal informação disso aqui, ó, é exatamente aqui, ó. O tubo, vasos comunicantes. Então, independente aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F estão na mesma profundidade. Porque não tem diferença de altura entre eles. Nesse caso aqui, ó, esse ponto aqui, em relação a esse ponto aqui, A e B, possuem a mesma pressão. Então, a pressão em A, o que é? É a pressão que está aqui em cima. Peraí que travou, apagou novo. Já a tração em B, a pressão em B é o que está em cima. Certo? Aí você chega até na formazinha aqui, ó. Chega na forma de vocês aqui. Pressão em A é igual a pressão em B. Quem é a pressão em A? Vai ser igual a densidade do líquido A aqui, ó. A vezes a gravidade vezes a altura de A. Igual a densidade de B vezes G, H de B. G cancela com G, então ficaria DA, HA igual a DB vezes H de B. Vezes H de B. Ok? Esse é o nosso princípio de Steven. Dois pontos no interior do mesmo líquido, numa mesma profundidade, tem a mesma pressão. Uma vez eu respondi, gente, o pessoal do concurso aí, a questão era assim, ó. Você estava aqui, é um mergulhador, ficou preso no colchão de ar que tinha aqui. Aí aqui estava, aqui para cá tinha uma altura H, e aqui era a pressão atmosférica, PATM. E aqui era A. Então, A e B estão no mesmo líquido, na mesma horizontal, a pressão de A é igual à pressão de B. Então, essa pressão aqui que está aqui em cima é igual à pressão desse líquido aqui. É o que acontece às vezes, né? Alguns milagres que acontecem em alguns naufrágios, que o cara consegue encontrar um colchão de ar preso, e ele fica lá respirando, tendo a sobrevida. Também acontece isso em desabamento, né? Às vezes o cara fica soterrado, mas ele consegue lá encontrar lá, para obra divina, certo? Um colchão de ar que consiga ter um pouco mais de tempo para que a equipe de socorro consiga chegar. Certo? Então a ideia é mais ou menos essa aí. Aí vamos falar da pressão atmosférica, né? Que é a pressão que o ar exerce sobre as nossas cabeças, no caso aí. Então, Torricelli, né? Ele fez a seguinte experiência. Pegou, eu vou até mostrar para vocês aí, eu tenho uma simulaçãozinha. O que é que ele fez? Ó? Primeiro, ele pegou o mercúrio, que é um metal pesado, e encheu uma coluna de 1 metro. Encheu um recipiente também com mercúrio e emborcou. O que aconteceu? O nível de mercúrio desceu um pouquinho até que aconteça o equilíbrio, ou seja, a pressão de fora igualar com a pressão de dentro. Vamos voltar na infância, no mais antigo aí, tá? Os mais antigos aí, vou perguntar ao Goulart aí, certo? Goulart, há um certo tempo, tinha um tal de flan, né? Que era um pudizinho, né? Um cauda, que a cauda ficava embaixo, que aí você, quando emborcava, ele não saía. Ele tinha um lacre em cima que você tinha que quebrar. E na hora que você quebrava, ele escorregava e caía. Entendeu?
Então, esse furo aí é exatamente para quê? Para que a pressão atmosférica empurre ele. Porque se você virar assim, ó, ele não sai. Tá? Então, essa quebra do lacrezinho que vinha atrás do pudim, que era um flan, que tinha uma calda de caramelo embaixo, tá? Essa quebrava e ele escorria. Aí ficava bonito na mesa, né? Se não, a preguiça era tão grande que comia normal e depois tomava só o caldo, certo? Mas a ideia era essa. Então, na hora que acontece o equilíbrio, é que tem o quê? A pressão ela é igualada, né? Ela é compensada. A pressão atmosférica com a pressão desta coluna de mercúrio. Então, como é que eu faço para calcular isso? Ó, aí o que acontece é isso, tá vendo? A pressão do ar. Vê só, se inicialmente a coluna estava totalmente cheia de mercúrio, quando a coluna desce, aqui fica o vácuo. O vácuo não tem massa, não tem matéria. Se não tem matéria, não tem massa. Se não tem massa, não tem peso. Se não tem peso, não tem pressão. Então, aqui é um local de não, sem pressão. Então, ó, a gente acabou de ver o quê? Ó? Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Ó. 2 pontos no interior do mesmo líquido, a uma mesma horizontal, a mesma profundidade, tem a mesma pressão. Ou seja, a pressão do ar, que é a nossa pressão atmosférica, vai ser exatamente igual à pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Pressão em A é igual à pressão atmosférica e a pressão em B é μ. Esse μ aqui é o nosso D de densidade, tá? GH, onde esse H é de 76, a densidade do mercúrio ela é altamente elevada, que é por isso que ela é pesada, ela é bastante denso, tá? Então, a pressão atmosférica é da ordem 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, a pressão atmosférica ao nível do mar é equivalente à pressão exercida na sua base por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Esta pressão é de 1,013 vezes 10 a quinta, que é o famoso ATM. Certo? Ou seja, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou 1,013 vezes 10 a quinta Pascal é o nosso ATM. Tá? Às vezes, deixa eu ver se meu relógio é chique, tá? O relógio que minha esposa me deu. O problema é enxergar. O relógio tem aqui, ó. Ó, tem. O relógio, tá? Ele vem dizer aqui, ó, 5 ATM, tá? Ele não fala assim, resistente a tantos metros. Ele fala que é resistente a 5 ATMs. Tá certo? Note, se nós estamos ao nível do mar, nós já estamos a 1 ATM. Concorda comigo? Então, se eu sei que esse relógio aguenta até 5 ATM, sem quebrar o vidro, ou que a água entre nele, né? O que acontece? Ele aguenta uma variação de até 4 ATM. Tá certo? Aí você precisa gravar o seguinte. 1 ATM corresponde a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, só que ninguém vai andar com mercúrio, ninguém vai entrar dentro de mercúrio, né? Mas vai entrar dentro d'água. Então, 1 ATM corresponde a uma coluna de 10 metros. Tá certo? Uma coluna de 10 metros. Então, quer dizer que esse relógio, ele suporta até 40 metros de profundidade. Por quê? Ele suporta 1 ATM fora d'água, ao nível do mar, mais 4 dentro d'água. Se para cada metro, para cada 10 metros ele aumenta 1 ATM, e ele aguenta 10, ou ele aumenta 4, ele a suporta
40 metros de profundidade. Mais do que isso, você está correndo risco que a pressão de fora seja maior que a pressão de dentro e a água termina entrando. Tá? Tem alguns relógios que essa distância, essa metragem de resistência à água é da água. Tá certo? Ou seja, você chegou no calçadão de Boa Viagem, já tem relógio que já começa a falhar. Certo? Nesse caso aqui, é debaixo da água a profundidade que ele suporta. Aí alguém pode perguntar, e por que Torricelli não usou a água? Por conta disso. Já pensar, você tem que pegar uma coluna de 10 metros de água para poder emborcar dentro de uma piscina? E ele usou apenas uma coluna de 1 metro de mercúrio? E senão teria que ser uma coluna de 10 metros da água. Por quê? Porque o mercúrio é 10 vezes mais pesado, mais denso do que a água. Tá certo? Então a ideia é isso aí. Vamos lá, exercício. É o seguinte, um dos ramos de um tubo em forma de U está aberto à atmosfera. O tubo contém água, cuja densidade é 1 vezes 10 a terceira. Sabendo que a pressão exercida pela atmosfera é 1 vezes 10 a quinta, que é o Pascal, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, qual é a pressão do gás? Vamos lá. Então, o que é que eu faço? Teorema, princípio de Steven. Eu tenho que localizar aqui 2 pontos dentro do mesmo líquido a mesma profundidade. Então, o melhor ponto é esse aqui, ó. Espera aí que... Só um minutinho, tá dando mal contado aqui. Pronto, agora vai. Aí eu tenho esse ponto A aqui, ó. E o ponto B aqui. 2 pontos no interior do mesmo líquido, uma mesma horizontal, eu sei que a pressão em A é igual à pressão em B. Só que a pressão do que está acima da gente. Então, o que está acima de A? O que está em cima de A... O que está em cima de A... Deixa eu pegar outro cabo aqui. Espera aí, gente, só um momentinho. Vou trocar o cabo aqui. Não. Só um minutinho, eu vou pegar outro cabo aqui rapidinho. Vamos lá agora, peraí. Agora esse cabo está mais justinho. Acho que é pior. O primeiro, toda de graça, o primeiro ainda é melhor. Vamos lá. Vai calculando aí enquanto isso. Então, ó, quem é a pressão em A? A pressão em A é a pressão do gás. Então, a pressão do gás é igual à pressão da coluna de água, né? D da água, vezes gravidade, vezes HA, mais a pressão atmosférica, né? Mais essa pressão aqui fora. Então, a pressão do gás, que é que ele quer,
vai ser igual a densidade da água, 10 elevado à terceira. Gravidade, 10. E altura, 1. Mais, e a densidade, e a pressão atmosférica, 1 vezes 10 à quinta. Então, aqui ficaria 1 vezes 10 à quarta, mais 1 vezes 10 à quinta. Para poder somar, eu tenho que compatibilizar. Então, aqui seria 0,1 vezes 10 a 5, mais 1 vezes 10 à quinta. Isso aqui seria 1,1, 10 elevado à quinta, Newton por metro quadrado. A pressão que está sobre A é apenas a pressão do gás. A pressão que está sobre o ponto B é a pressão desta coluna aqui, ó, mais a pressão, tá? A pressão atmosférica, tá? Beleza? Vamos lá? Quatro aí, né? Tá fora de ordem aí. Um tubo em U aberto em ambas as extremidades. Se está aberto dos dois lados, a pressão que exerce aqui é a mesma pressão que exerce aqui. Como é igual, eu posso desconsiderar. Adiciona-se 500 ml de um líquido immiscível. Está aqui, ó. Esse líquido aqui immiscível. De densidade 0,8 no ramo da esquerda. Qual o peso do êmbolo em newtons que deve ser colocado no ramo da direita? Para que os níveis de água nos dois sejam iguais. Então, o que acontece? Aqui tenho o peso de... a pressão em A é igual à pressão em B. Então, a pressão em A é igual à pressão em B. Quem é a pressão em A? Vai ser igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Altura. Certo? Altura. Igual. Só que em B, o que está em B é um peso. Então, pressão que é força sobre área. Sobre área. Então, vamos lá. Então, quem é força? Força é o peso, né? Ele quer saber qual é o peso. Então, aqui, ó, vai ser igual a densidade do líquido, 0,8 vezes G vezes H, igual a quem? Força quem é? É mg sobre a área. G cancela com G. Aí um detalhe, né? Eu tenho um volume, né? Aí volume é igual à área da base vezes a altura. Então, daqui eu posso calcular que a altura é o volume sobre a área. Se eu jogar aqui, ó, ficaria 0,8 vezes quem é a altura, volume, que é 500 ml, sobre A, igual a massa sobre A. M cancela com M. A massa vai ser igual a quanto? A 400 quilos. Só um detalhe aqui, né? Um detalhe aqui, ó. A gente precisa transformar. Porque aqui tem centímetro cúbico, tá? Então, tá complicado aqui a prancheta. Aqui eu tenho aqui 1 litro é 1 decímetro cúbico, tá? Então, aqui teria que ser dividido por 1000. Então, aqui seria 0,50. Né? Só conferir aqui, ó. Espera aí, rapidinho.
1000. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Tá? Só que aí eu quero em ml, né? Então, na verdade, seria 0,5. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Seria 500 vezes dividido por 1000, né? Zero cinco vezes 1000, né? Mas é a mesma coisa. Dá 500, né? Já dá 500, já tá certinho. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu pegar aqui de novo aqui. Então, densidade do líquido, 0,8. A gravidade cortou. A altura aqui, também, a altura aqui converti em volume, certo? Então, aqui tá em grama, aqui é 400 gramas. Agora, o erro está aqui, ó. É que tá, toda vez que eu vou mexer aqui, apaga a luzinha. Aí. Pronto, aqui, ó. Aqui são 400 gramas. Que corresponde a 0,4 quilos. Então, o peso é 0,4 vezes 10, o peso é igual a 4 newtons. Certo? Porque aqui, ó, a massa está em gramas aqui, ó. 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Pronto. Isso também é usado, gente, quando vai calcular o peso daquela válvula da panela de pressão, né? Aquela panela de pressão que tem a válvula na tampa, tem a válvula. Aquela válvulazinha que fica aqui em cima. É triste. Vamos lá. Mas foi comigo não tem nada a ver com isso não. Bota com menina. Então, quando a pressão aqui do gás aumenta, a pressão aqui nessa válvula, ela vai ganhar do peso dela. Aí a válvula sobe. Na hora que sobe, o gás, que está em excesso aqui, em alta pressão, vai escapar. Na hora que o gás escapa, a pressão interna diminui. Se a pressão diminui, o que acontece com a válvula? A válvula volta à posição original. É por isso que é importante manter aquele orifício da válvula sempre limpo, né? Existe o cara vende até ou no metrô, que o metrô vende tudo, ou em alguns sinais, o cara vende uma varetazinha para limpar ele até usa para limpar a saída da água do para-brisa, mas também pode usar para limpar panela de pressão, a válvula, para evitar exatamente esse acúmulo de pressão e o gás não consegue escapar. E a saideira diz o seguinte: é impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior do que 0,05. Calcule a profundidade máxima H dentro d'água em centímetros, da qual o mergulhador pode respirar por meio do tubo. Aí o cara veio lá. Os antigos, né, os primeiros mergulhadores, descia com a mangueira, né? Só que para que o ar chegasse nele, tinha que ter um motor para empurrar o ar, que ele não conseguia puxar. Né? Então, esse tal de snorkel, né, que a gente usa para mergulho, né, turístico, né, de passeio, ele tem que ter, no mínimo, uma altura padrão. Porque abaixo disso, maior que isso, o cara não consegue chupar o ar. Vamos dizer assim, vou até usar a palavra chupar. Ele não consegue puxar o ar. Tá certo? Então, o que acontece? Essa diferença de altura aqui, ó, entre a boca dele e a saída aqui, né? Essa saída aqui,
não pode ser maior do que 0,05. Aí você pode até fazer por regra de 3. Né? Se para cada metro aumenta 1 atm, para x metros tem que aumentar 0,05 atm. Então, mx vai ser igual a quanto? A 0,05 metros. X vai ser igual a 50 centímetros. Ele quer em centímetros. Tá bom? Então, se esta profundidade for maior do que 50 centímetros, ele não consegue aspirar o ar. Porque ó, a diferença de pressão tem que ser no máximo. Porque lembra que se ele está afundando, ele está indo para um local de maior pressão. Né? Então, assim, naturalmente, ele vai ser do maior para o menor. Ele pode ir do maior para o menor, do menor para o maior? Pode. Você tem que bombear. Tá certo? Tem que bombear. Nesse caso, se essa diferença for maior do que 0,05, você não consegue aspirar. Tá? Não sou eu que estou dizendo, não. É a questão que está dizendo que é 0,05 atm. Beleza? Então, gente, semana que vem, a gente vai encerrar esse assunto vendo empuxo, tá certo? E na outra semana, que eu acho que é a última aula, né? Quando é a nossa segunda prova? Vocês sabem aí, hein, Poliana, assessora? Eita, professor, sei não, a segunda não, mas já vai na última, já vai ter a última aula, já é. Não, porque eu acho que a prova deve ser dia 9, ou é dia 9 ou dia 2 de Eu vou dezembro, olhar. não? Deixa eu ver se eu pego aqui. Pega aqui, peraí. Peraí, rapidinho. Tira essa dúvida aqui. Eu pego sempre aquele link que tu mandou para mim. Peraí. Só um minuto, tá abrindo aqui. Calendário acadêmico. Calendário acadêmico. Tá abrindo aqui. Segunda avaliação. Olha aí. É dia 10 a prova. Segunda avaliação de 6 a 10. Então, aí só tem mais 2 aulas. 25 e 2, pronto, exatamente. Mas já. Acabou o semestre. Entendeu? Passa rápido, né? Mas, se Deus quiser, semestre que vem é presencial. Né? Vou atravessar a cidade para ir para a faculdade, mas vamos lá. Então, pessoal, o que é que a gente tem aí para a gente ver ainda nessas 2 aulas? Semana que vem a gente vê empuxo. Se Deus quiser, Juan, 2 aulas e partir para a galera. Certo? E na última aula, eu preciso fazer uma introdução de estática, por conta de resistência de materiais. Né? Claro que lá você vai rever isso, entendeu? Acho que eu não sei quem vai ensinar vocês, né? Aí eu deixo já o caminho dado, tá? Se for eu, beleza, porque aí, né, eu só dou sequência. Se não, o cara não pode reclamar que vocês não viram. Beleza, galera? Então, para hoje é só isso. Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar grande.